Bom, nós já temos então aqui a nossa enquete para você nos acompanhar. Temos também aqui o impostômetro que você já ouviu. E temos também mais informações relevantes. Uma delas é o seguinte. Cientistas fizeram uma descoberta sobre o estágio inicial de uma doença chamada Alzheimer, que é uma doença, logicamente, que preocupa muito, especialmente porque a idade da população está aumentando de uma maneira geral no mundo e no Brasil também. Está por volta de 74 anos, salvo engano, segundo o dado do IBGE. Mas que descobertas são essas? Para onde isso pode avançar? O Dr. Nathan Scherter, geriatra e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e do Hospital Estadual Mário Covas, aqui conosco. Dr. Nathan, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia, ouvintes, eu que agradeço. Doutor Nathan, é um prazer estar aqui. Como leigo, a gente pode entender que quanto mais as pessoas vivem, mais elas podem ser submetidas ao mal de Alzheimer ou não necessariamente? Então, o mal de Alzheimer, o que é como a gente costuma chamar aqui a doença de Alzheimer, ela pode acometer pessoas mais idosas, então a gente vê que a prevalência é maior em pessoas idosas, mas isso não se deve exclusivamente à idade. Então a gente tem fatores que são genéticos que contribuem para isso, então tem pessoas que mesmo com 100 anos não vão ter doença de Alzheimer, então não é um fator absoluto você dizer que a idade contribui, de fato contribui, mas não é em absoluto, então você tem que ter um componente de genética e tem fatores que você pode desenvolver ao longo da vida, questões relacionadas ao estilo de vida, etc., que podem até favorecer esse aparecimento. Doutor Nathan, qual é o avanço, então, que os cientistas belgas estão apresentando para tratamentos futuros da doença do mal de Alzheimer? Então, o mal de Alzheimer, ele, até o momento, a gente entendia que ele tinha no seu aparecimento lesões que acometiam o cérebro, então as chamadas placas beta-amiloides que se acumulavam, então como se fosse um produto de degeneração dos neurônios que ficava acumulado, vamos dizer assim, um lixo celular, por assim dizer, ficava acumulado por fora dos neurônios, e isso estava ligado, isso de fato está ligado ao aparecimento da doença de Alzheimer. O que os cientistas da Universidade de Leuven conseguiram descobrir é que, na verdade, quando você tem esse acúmulo desse lixo celular, dessas placas beta-amiloides, na verdade já é tarde. Na verdade, o que eles identificaram é que você deveria começar a agir nos precursores da placa beta-amiloide. Então, você, para ter algum sucesso, eles hipotetizam que você deveria bloquear o mecanismo pelo qual essas placas se formam, e não depois que elas já são formadas. Essa é o revolucionário aqui a respeito da pesquisa deles. Doutor Nathan, isso é possível fazer essa prevenção ou não? Essa identificação da formação dessas placas, como você acabou de explicar aqui pra gente? Então, existem marcadores, uma vez que a placa já está formada, então você tem marcadores que são dosados no líquido da espinha, né, no líquor, né, no líquido cérebro-espinal. Isso é ainda fruto de pesquisa, então está num ambiente muito mais acadêmico do que no ambiente prático. Então até existem ensaios de você transformar isso em algo mais disseminado, mas ainda é algo muito restrito. E os próprios remédios que funcionam a partir do momento que você detecta um acúmulo de placas beta-amiloides, são remédios também muito restritos, muito limitados, não é algo muito disponível ainda. Então a gente está falando de algo muito mais para o futuro breve, em termos de pesquisa, então desenvolver mecanismos para evitar que essas placas venham a se acumular, elas venham a surgir, mas o que é inovador é que agora a gente entende que não basta nós agirmos no momento em que já existe esse lixo celular acumulado, não existe... existe um benefício em você intervir antes. Então, portanto, isso deve levar a uma série de novas pesquisas e que, portanto, é algo muito animador. Agora, doutor Nathan, é possível, então, detectar isso previamente, para que, logicamente, é uma pesquisa ainda, mas que haja possibilidade de impedir, então, o avanço desse quadro que você acabou de explicar para a gente? Então, é de se supor que a gente consiga, com certeza, detectar
esses precursores, né, da formação da placa beta-amiloide. Agora, em termos de remédios, em termos de intervenção, isso ainda não estamos disponível. Mas, a partir do momento que a gente sabe que este é um alvo no qual nós deveremos nos basear para surgir novos medicamentos, então isso já passa a ser algo interessante, porque até o momento as medicações, essas mais modernas que foram desenvolvidas, realmente não tiveram resultados tão animadores. Isso significava que, na verdade, nós estamos agindo talvez num momento errado da doença. A gente está talvez intervindo no momento em que a doença já está estabelecida e não antes que ela surja. Então, de fato, terem descoberto que esse precursor da placa beta-amiloide já é algo patológico, nos ajuda realmente a ir em busca de novas terapias. Então, por falar em busca de novas terapias, há outras também sendo pesquisadas no mundo que mereçam um destaque para a gente aqui que é leigo? Olha, no ambiente de pesquisa, as drogas mais modernas, que são os corpos monoclonais, então são drogas injetáveis que surgiram no mercado, já tem uns 2 ou 3 anos, eles mostraram resultados bastante pouco animadores, como eu falei. E esses são os remédios que, como eu comentei, eles são os que retiram a placa beta-amiloide. Então, essas terapias monoclonais, elas existem, elas estão aprovadas pelo FDA americano, por exemplo, mas, de fato, para a comunidade científica, elas vieram como remédios que não nos animaram tanto, por assim dizer. Agora, remédios que já tem no mercado, existem vários, né? Então a gente já tem remédios há mais de 10 anos no mercado, que são os que normalmente os geriatras, neurologistas, enfim, profissionais de saúde mental prescrevem para os seus pacientes com Alzheimer. Mas, de fato, esses remédios que já existem, eles têm muito mais um caráter de controle de sintomas, uma vez já estabelecida a doença, do que preventivo propriamente. Perfeito. Doutor Natan, muito obrigado por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço e fico à disposição. Doutor Natan Schutter é geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também do Hospital Mário Covas. Está aí, portanto, mais um passo em direção aí à doença chamada mal de Alzheimer.